Fontes do Itamaraty avaliam que o acionamento da lei da reciprocidade abre um canal formal entre Brasil e Estados Unidos, mas não significa necessariamente que o governo brasileiro vai aplicar tarifas de retaliação. Essa é uma apuração que a correspondente Priscila Yazbek vai nos contar ao vivo, direto de Nova York, já na tela conosco. Priscila, boa tarde, bem-vinda. Oi, Yuri. Boa tarde a você, a Débora, a todos que nos acompanham. Yuri, as fontes com quem eu conversei do governo disseram que o início desse processo de lei de reciprocidade é uma decorrência natural das medidas que foram adotadas pelos Estados Unidos. Uma fonte também me disse que a lei é um instrumento de defesa diante de medidas unilaterais injustificadas do governo Trump. Disse também e lembrou que a lei foi aprovada no Congresso por unanimidade em maio do ano passado, também depois foi ratificada pelo presidente Lula em julho, que foi inclusive o mês em que aquelas tarifas de 50% foram aplicadas sobre o Brasil. Depois houve um retrocesso em relação a essas tarifas, que foram consideradas inclusive tarifas ilegais do ponto de vista da Suprema Corte. Por isso que o governo Trump recorreu à seção comercial 301 para aplicar novamente essas tarifas, que foram reaplicadas em julho deste ano em 25%, com algumas tarifas chegando a passar de 37%, e o governo brasileiro vem enfrentando tanto essas medidas do ponto de vista econômicas, quanto também outras retaliações do ponto de vista diplomático. E aí a gente cita também o cancelamento do visto da embaixadora Maria Luísa Viotti, numa troca ali de farpas entre Estados Unidos e também Brasil, com os Estados Unidos acusando o Brasil de não respeitar alguns processos, e o Brasil dizendo que os Estados Unidos é que começaram a briga numa enorme troca de narrativas. E o que os diplomatas com quem eu conversei, esses que são contra esse tipo de medida e contra a lei de reciprocidade, dizem é que se de fato a lei de reciprocidade for adiante e houver uma conclusão de que o Brasil deve ou pode adotar contramedidas, e aí a gente está falando de tarifas sobre os Estados Unidos, que isso pode ser um tiro no pé. Um diplomata experiente com quem eu conversei, ele falou, e de forma muito clara, que Donald Trump, ao ver uma medida como essa, uma contramedida do Brasil, pode, numa canetada, dobrar o valor das tarifas. E eu conversei também com economistas que, assim como vocês têm relatado, ao longo da nossa programação, a Débora também, na apuração dela, esses economistas também acreditam que o Brasil pode perder mais do que os Estados Unidos se responder a essas tarifas. Ainda assim, há uma visão dentro da ala mais ligada ao governo, dentro do Itamaraty, que diz o seguinte, que ninguém ficou questionando os Estados Unidos quando os Estados Unidos aplicaram as tarifas em julho, que daí ninguém ficou falando que que os Estados Unidos estavam escalando a crise, e que agora, quando chega a vez do Brasil responder, também vão ficar criticando e dizendo que o Brasil que está escalando a crise, sendo que os Estados Unidos começaram. Fato é, existe essa troca de farpas muito grande, uma crise que vai, sim, escalando. Não necessariamente o acionamento da lei de reciprocidade significa que o Brasil vai, de fato, adotar essas contramedidas. No momento, a gente pode enxergar essa medida como algo retórico, mas ela pode sim avançar para algo mais concreto, e aí tem essas duas visões de que, se isso acontecer, isso pode acabar sendo um tiro no pé do Brasil, e por outro lado essa ala mais governista dizendo que é isso que tem que ser feito. E aí eu trago também algumas apurações anteriores que a gente vinha conversando, inclusive aqui no 360, que casam perfeitamente com o que a Débora está trazendo. Existe uma divisão dentro da diplomacia e dentro do Itamaraty entre aqueles que acreditam que, mesmo diante das investidas do governo Trump, da tentativa de interferência dos Estados Unidos, eles acreditam que o Brasil deveria manter uma certa neutralidade, não deveria ter impedido autoridades americanas de entrar no Brasil, porque eles dizem que o Brasil é a parte fraca e que isso acaba escalando a crise, e que os Estados Unidos sempre tiveram uma postura intervencionista na América Latina em relação ao Brasil, e que cabe à diplomacia brasileira, assim como tem sido e aconteceu tradicionalmente no passado, manter a neutralidade, manter a relação entre os estados e deixar as questões políticas para a política. O que está acontecendo na visão de alguns desses diplomatas
que o Brasil está se envolvendo, a diplomacia está se envolvendo muito no terreno político por causa da proximidade das eleições. E aí a gente vê vários fatos que a gente pode concatenar e ligar, como, por exemplo, o artigo que foi publicado pelo chanceler Mauro Vieira, também as falas de Celso Amorim ao longo dessa semana, em que eles sobem o tom duramente, eles falam sobre a família Bolsonaro ao falar sobre os Estados Unidos, falam que os Estados Unidos estão se aliando aos golpistas. Então a gente vê claramente uma postura do Itamaraty hoje, e que muito provavelmente foi coordenada com o Planalto, de subir o tom em relação a essa crise com os Estados Unidos. E qual que é a conclusão que a gente chega? Que talvez politicamente haja um cálculo de que isso pode sim continuar rendendo dividendos ao governo Lula, mas aí essa ala mais purista, digamos assim, da diplomacia acredita que isso pode ser um problema, inclusive mais duradouro para a relação entre os estados, para a relação entre Brasil e Estados Unidos, que vai além do governo atual e que pode perdurar para outros governos. Ainda que o governo americano fale que não está interferindo nas eleições e que não vai interferir nas eleições do Brasil, como a gente trouxe também essa semana, é claro que todos os diplomatas, os que são mais tradicionais, aqueles que acham que sim, o Brasil deve responder de forma mais contundente, todos concordam que é um fato que sim, o governo de Donald Trump está tentando sim interferir nos rumos políticos do Brasil, tem deixado isso muito claro, falado de doutrina Monroe, falado sobre a dominância dos Estados Unidos no continente, mas o que alguns defendem é que o que muda é a reação do Brasil em relação a isso, que sempre teve ali diplomaticamente talvez uma postura um pouco mais neutra em relação aos Estados Unidos, e que agora, com a proximidade das eleições, sobe o tom e entra também na política por meio da diplomacia ao responder, então, de forma bastante contundente aos Estados Unidos. E aí eu não estou falando só sobre acionamento da lei de reciprocidade, mas também sobre outras falas e discursos, tanto do chanceler quanto de Celso Amorim, assessor especial para assuntos externos, e também do presidente Lula. Eu volto com vocês.